Olá, eu sou o professor André Lobo e este vídeo faz parte de uma série sobre planilhas eletrônicas. Neste vídeo eu quero continuar explorando um pouquinho mais das fórmulas, dos operadores nas fórmulas em específico. Eu quero falar sobre algumas funções básicas que são muito utilizadas, por exemplo, soma, média, mínimo, máxima, utilizando as funções pré-definidas do software. Como já vimos, existem alguns operadores que nós podemos utilizar para construir uma fórmula. Por exemplo, o operador de soma, o operador de subtração, né? O operador de multiplicação, o operador de divisão, exponenciação, se eu quiser levar um número ao quadrado, né? Então, e de porcentagem também. Esses operadores são muito úteis na hora de construir uma fórmula. Vamos ver na prática. Até então, eu demonstrei aqui como fazer, né, a soma dos elementos. Mas qual que é a diferença, por exemplo, de colocar entre ponto e vírgula e dois pontos? Aqui, em termos de resultado, essa função configurada com ponto e vírgula, coloco outro número, ponto e vírgula, e assim sucessivamente, né? As células eu informo uma célula ou um conjunto de células, coloco ponto e vírgula. Outra célula, coloco ponto e vírgula. O resultado é o mesmo dessa configuração aqui, dessa assinatura, em que eu coloco o primeiro elemento, dois pontos e o último elemento. O resultado é o mesmo, porém essa aqui é uma forma um pouco mais sofisticada que eu indico a faixa. Então ao invés, digamos que tivessem 100 números, né, na planilha aqui, eu tivessem 1000 números aqui, e eu quisesse somar o valor desses 1000 números, né, posso até fazer um exemplo aqui, sei lá, tem vários números, eu quero somar todos os números dessa coluna aqui. Então como é que eu colocaria, né? Soma, apertei Tab, clico no primeiro e o último elemento, olha só, de B2 a B50. Então, ao invés de colocar item por item, configurando dessa fórmula, né? Ponto e vírgula, é melhor eu colocar a faixa, ou seja, dois pontos, coloco o primeiro elemento, dois pontos e o último elemento, né? E foi assim que fez aqui, ó. Aqui no caso deu 115, né? Claro que eu não quero fazer isso, foi só um exemplo para mostrar a diferença entre essas duas assinaturas, né? Separando os elementos por ponto e vírgula, no caso as células, ou a faixa, o primeiro elemento e o último elemento. Então aqui eu calculei a média. Então a média, ela é essa fórmula aqui, ó, né? A soma média, né? Eu coloquei pela faixa. Então percebam que média e soma, o formato é o mesmo, né? O nome da função, abre parêntese, e aí você indica os elementos que vai compor a sua média, né? No caso aqui de B2 a C2, que era o preço da laranja lá que a gente tinha configurado, certo? E existem muitas fórmulas que é desse jeito. Ao você digitar o início da fórmula e tentar configurar ela, né? Como é que ela funciona? Você digita o nome da fórmula, por exemplo, soma aqui, indica os elementos que fazem parte e fecha os elementos, né? Então a assinatura da função é a mesma. Acerca do uso das fórmulas, é interessante vocês virem na documentação do Google Planilhas, por exemplo, ou do Excel, que seja, e verificar a lista de fórmulas existentes. Então eu selecionei aqui matemática, só para exemplo, deixa eu colocar soma aqui. Soma, olha só. Soma, aqui. Né? É o mesmo escopo, ó, o nome da função, a célula 1, ou o valor 1, o valor 2. Por que ele coloca valor? Porque esse valor poderia ser o resultado de uma função, né? Ou poderia ser uma faixa de dados, enfim. Existem outros tipos de fórmulas que têm diferentes parâmetros, ó, intervalo do critério, mas vamos ver isso aqui ainda, né? Mas existem fórmulas, como eu falei, máximo, mínimo, média, soma, diferença. Sempre é assim, você indica o nome da fórmula, os elementos, separado ou por ponto e vírgula ou pela faixa, né? E pronto, ele te retorna o resultado. Mas o que é interessante notar é que vocês podem consultar a documentação e verificar quais são os parâmetros que cada fórmula exige.
ok? Voltando aqui para a planilha, esse preço médio ele foi calculado com a fórmula média. O que é a média? Média é o seguinte, eu somo este elemento, né, a média dos preços da laranja, né? Então, o que essa função ela fez? Ela pegou esse valor, somou com esse e dividiu por 2. Isso é a média aritmética. Então, foi isso que a função fez, né? Somou esses dois elementos e dividiu pela quantidade de elementos, dividiu por 2, certo? Mas eu tenho uma função no sistema que já faz isso. Mas se eu quisesse, por exemplo, eu mesmo fazer a minha média, né? O preço médio feito por mim mesmo. Então, o preço médio feito por mim mesmo é uma fórmula que eu fiz, né? A fórmula média. Claro que eu não precisaria fazer isso, mas eu vou fazer essa fórmula aqui só para enunciar, só para verificar essa diferença entre fórmula e função. A função, ela é pré-definida. A fórmula, você pode configurar do jeito que você quiser, né? Então, eu quero configurar a fórmula média. Então, como é que eu faria isso? Eu faria utilizando a função soma, somando os dois preços, certo? E dividindo pela quantidade de elementos. Existe uma função, antes de fazer essa fórmula, que é continum, continúmeros. Então, como é que ela funciona? Continum, olha só. Eu indico os elementos, ó, eu vou contar os números, quantos números tem aqui? De A2 a 5. Estou indicando laranja, maçã, arroz e banana. O que ele deve me retornar? 0. Por que ele deve me retornar 0? Porque não tem nenhum número nessa faixa, certo? Então, dei Enter e ele retornou 0. Mas se eu indicasse, por exemplo, quantos números tem de B2 a B5? Tem 4 números, olha só. Ele indicou 4, né? Então, quantos números tem daqui de B2 a C2? Vamos ver. Continuum, sabe? B2, 2 pontos, C2. Tem que ter 2, né? Ele até já me dá o pré-resultado aqui, ó. 2, tem que ter 2. Então, se eu somar esses dois elementos e dividir pelo resultado de continuum, ele vai me dar o resultado da função média. Então, qual que é o meu objetivo aqui? De novo, eu quero fazer a função média, mas eu mesmo quero utilizar os meus recursos. Então, olha só. Eu vou utilizar a função soma, vou somar esses dois elementos, e depois eu vou dividir pelo continuum, né? Eu vou dividir pelo continuum dessa faixa aqui, ó. Continuum de que faixa? De B2 a C2. Então, ele tem que dar o mesmo resultado que é 2,50, olha só. 6,70, R$15. Então, aqui eu fiz uma fórmula que utilizou duas funções, a função soma e a função continua. O que é a média? A média é a soma dos elementos dividido pela quantidade, ou seja, a soma dos elementos dividido pela quantidade. Então, aqui, eu encerro por aqui, e demonstrando isso, né, que existem funções, existem fórmulas, existem operadores aritméticos, ou seja, eu posso subtrair, eu posso, da mesma forma que eu somo duas células, sei lá, aqui eu vou somar essa célula, essa mais essa, eu posso utilizar o sinal de menos, ou eu posso utilizar, por exemplo, potência, né, ó, estou pegando 3 e elevando ao quadrado, né? Estou pegando 3 e multiplicando por 10%, então dá 30 centavos, né? 10% de R$3. Então, nós podemos utilizar diversos operadores aritméticos aqui para configurar as nossas fórmulas e ou nossas funções, ok?